Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Bem, vocês devem ouvir que o dólar é a moeda global, que o dólar é uma moeda fiat, ou seja, não tem lastro, e que o dólar é um instrumento de dominação econômica mundial feita pelos Estados Unidos, né? O US Dollar é um instrumento de dominação do governo americano. E que o governo americano, o governo dos Estados Unidos, impõe a dominação global sobre os outros países, principalmente sobre o terceiro mundo, né, o sul global, através do dólar, e que os Estados Unidos impõem sobre várias coisas, sobre o consenso de Washington, sobre o liberalismo global, esse tipo de coisa, de que a economia americana vem da capacidade dos Estados Unidos exportar inflação. Certo? Então, os Estados Unidos é o demônio do norte, certo? E que isso é feito a partir da força. Tem até aquele meme maravilhoso que tem um porta-aviões, um strike group americano, né? E aí tem uma legenda assim, o lastro do dólar, né? Bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é bem assim, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar que isso aqui não condiz com a história, né, e com a realidade. Os motivos do dólar ser a moeda global não é bem pela força bélica. E não é um instrumento de dominação via legal. Na verdade, o dólar é uma moeda global porque os outros países permitem, e mais do que permitem, demandam dólares. Certo? Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre isso aí. E, para você que não me conhece, que caiu de paraquedas aí nesse vídeo, eu sou o Léo, certo? E eu tenho esse canal aqui, Rascunhos Econômicos, em que eu trato de economia como ciência, em que, tratando de economia como ciência, eu não vou deixar a minha opinião política, os meus desejos ou o meu wish thinking, né, o que eu gostaria que fosse. Não, eu vou mostrar, de fato, como o dólar se estabeleceu como moeda global, como ele domina o comércio mundial e como a desdolarização é um devaneio. Certo? Bem, primeiro de tudo, o que eu quero tratar com vocês é como, quando você diz que uma determinada coisa é, eu quero fazer a desdolarização, ou seja, eu quero que o dólar não seja mais a moeda global. Eu tenho que primeiro entender de por que o dólar é a moeda global. Se eu partir de uma análise errônea ou enviesada, eu já vou errar o diagnóstico para trocar essa realidade. Certo? Por que o dólar é uma moeda global? Primeiro de tudo, quais moedas globais nós tivemos? Nós tivemos o dracma romano, nós tivemos o ouro e a prata, cunhadas por reinos, mas o material em si era moeda global. Depois nós tivemos os dobrões espanhóis, né, o dólar espanhol, né, que eram as moedas espanholas que saíam tanto de ouro como de prata, o padrão espanhol, que saíam das Américas durante o processo de colonização e domínio espanhol nas Américas. E depois, qual é a moeda global? A Libra. Mas a Libra, você tem um problema que, durante o século XIX, a Inglaterra, o Império Britânico e a Inglaterra como Império Britânico, né? O Império Britânico e a China começaram a ter... A China adora fazer isso, né? A China tinha superávites constantes
exportando mais do que importava, e isso gerou uma falta de prata na Inglaterra, né? E aí você começa as primeiras tentativas de moeda fiat, né? Enfim, eu não vou entrar no problema da crise sino-britânica do século XIX, mas a Libra era uma moeda global, mas na verdade o que sustentava a Libra era a prata. Evidentemente, com algumas diferenças, que não era bem o regime do dobrão espanhol, mas sim do dólar espanhol, né, do peso espanhol. Haviam vários nomes, né, havia vários nomes, mas o que dava poder, o que dava valor à moeda espanhola durante o regime da colonização e da extração de ouro e prata das Américas era o material, né, não o selo real, a coluna de Hércules, né. A coluna de Hércules, o símbolo do dinheiro, né, você tem várias explicações, né, em Gibraltar, no Estreito de Gibraltar, com Marrocos ali, você tem, os gregos chamavam de coluna de Hércules, que era o limite do mundo, né? Ulisses passa a coluna de Hércules para ir para uma cidade onde hoje se identifica como Lisboa, e Homero já disse que dali, né, que Ulisses foi para uma cidade que depois para os limites do mundo, né? E os descendentes de Ulisses iriam explorar outros mares, e foi o que aconteceu, né? Porque foi Portugal que passou o mundo além da coluna de Hércules. Mas enfim, a coluna de Hércules, né? E aí você tinha, você tem várias lendas porque que o símbolo do cifrão é esse aqui, né? Tem gente que diz que você tem a coluna de Hércules e aqui são as armas espanholas, né? E aí com o tempo você foi fazendo assim, né? As colunas de Hércules e um S, né? Plus ultra, né? Ou tem gente que diz que era peseta, né? E com o tempo o PS, principalmente no instrumento de cunha, foi se fundindo com um P, foi se fundindo com uma coluna e no fim você só teve o S. E aí você tem o símbolo do cifrão, às vezes duplo, às vezes simples, né? Às vezes duplo. Enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Essa é a história do dinheiro, como um padrão de conta, como uma unidade de conta se estabelece como dinheiro. O dólar se estabelece como dinheiro global com Bretton Woods. 1944, se eu não estou enganado. Tá? Foi durante a Segunda Guerra Mundial, mas os aliados já viram que iam ganhar. E aí, nos Estados Unidos, os líderes aliados, né, se reúnem para desenhar como seria o sistema econômico global pós-guerra, né? Alinhado à nova ordem, ao que eles já tinham ali, eu não sei se já tinham um draft, né, um rascunho da ordem ONU e tal, mas, de qualquer maneira, eles sabiam que seria necessário desenhar um novo sistema econômico global. Foi desenhado de que Keynes participou disso aí, e Keynes queria uma cesta de moedas, né? Todos queriam o fim do padrão ouro. O que era o padrão ouro? Né? Foi o que eu falei aqui do negócio da Espanha, né? Que antes, para você ter uma moeda global, a moeda, ela tinha o valor, né? Tá aqui, né? Eu tenho a moeda aqui. E o valor vinha da matéria. A matéria era ouro ou prata. E aí você tinha, dentro do mesmo sistema monetário, você tinha padrões de conversibilidade, né? A Libra era assim, você tinha moedas de diferentes materiais, mas dentro delas você tinha padrões de conversibilidade. Shillings representavam tantos pennies, e tantos pennies representavam um shilling, e tantos shillings representavam um pound, né? Uma libra inglesa, uma libra esterlina. E se começou a estabelecer que o ouro, né, começou a substituir a prata e era o padrão de referência global. Só que, com as moedas e os bancos centrais, você tinha uma nota de dinheiro, né, que representava um valor em ouro que você poderia sacar. Ou seja, aqui você não tinha o curso forçado.
você tinha o curso forçado legal, mas você não tinha o curso forçado no sentido de liquidação. No que você fizesse um contrato, aquele papel era apenas um cheque ao portador junto ao Banco Central. Eu tenho aqui uma nota, com essa nota eu posso ir ao Banco Central, e o Banco Central, ou o próprio banco, né, nos Estados Unidos, até a criação do Federal Reserve, os próprios bancos emitiam dólar segundo o padrão. O padrão era: tantos dólares teriam que ser tantos gramas de prata, tantas onças de ouro, não importa. E com aquele padrão, os bancos poderiam intercambiar notas, porque aquela nota poderia ser feito cheque junto àquela instituição financeira, aquela instituição financeira teria que dar aquele valor correspondente em ouro ou prata, certo? Então a liquidação era feita em ouro ou prata. A Libra utilizava prata em grande quantidade de reserva, e os Estados Unidos tinham o padrão ouro, o padrão prata também, né? Com o Federal Reserve, eles começaram a padronizar isso aí, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, Keynes entende que se deveria ter uma cesta de moedas, e que essa cesta de moedas teria que ter um valor conversível. E, para isso, permitir o comércio global. Os Estados Unidos, porém, estabelecem que eles conseguem estabelecer o seguinte: não, cesta de moedas, não. Nós colocamos 35 dólares por onça Troy. O que é uma onça Troy? Onça Troy é uma unidade de ouro, é uma determinada quantidade de ouro, tá? 35 dólares por uma onça Troy. E que os Estados Unidos se comprometem que todas as moedas seriam conversíveis em dólar, e todas as moedas do mundo chegariam aqui com cruzeiros, francos suíços, cruzeiros, francos suíços, ienes, marco alemão. O marco alemão é um exemplo meio infeliz, porque a Alemanha ainda não havia sido derrotada, nem o Japão, né? Mas depois se estabeleceu isso aí, né? Os ienes, marco alemão, libra esterlina, até o rublo, por que não? Essas moedas poderiam ser convertidas ao dólar, e uma vez convertidas ao dólar, esse ouro seria entregue. Então os Estados Unidos seria responsável pela liquidação global em ouro, né? Em auro, né? Auros. Certo? Bem, ocorre que em 1971, os Estados Unidos faz uma coisa que o pessoal chama de um nome bonito de rompimento unilateral. Bretton Woods é 44, certo? Os Estados Unidos, ou seja, o mundo funcionou durante 27 anos, né? Durante 27 anos o mundo funcionou sobre o regime do padrão ouro-dólar, né? Só que em 1971, Nixon faz o que as pessoas chamam, num eufemismo, de rompimento unilateral. O nome disso aqui é calote. Por que calote? Porque os bancos centrais do mundo inteiro, pessoas e indivíduos, durante 30 anos, durante 27 anos, né, 27 anos, acumularam dólares ou outra moeda de referência, por exemplo, a libra esterlina, né? Ou ainda o marco alemão ocidental, né? Porque eram moedas que tinham bons valores para dólares, certo? Elas eram estáveis frente ao dólar, né? O câmbio flutuante ainda não era tão comum, mas você tinha desvalorização porque você tinha as caixas de conversão. Os bancos centrais, ou autoridades monetárias, ou bancos, por exemplo, Singapura, que tinham capacidade de emitir papel moeda, eles tinham uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de dólares que eles poderiam trocar por aquela moeda, e com aqueles dólares a pessoa poderia trocar por ouro, certo? O que ocorre é o seguinte: em 1971, de 44 até 71, vários países acumularam dólares. Tinham as suas reservas em dólares. Por quê? Ter reserva em dólar era ter reserva em ouro, certo? O que Nixon faz? Nixon dá o chamado rompimento unilateral desse artigo de Bretton Woods, né? Desse entendimento de Bretton Woods. Ele dá um calote. Isso é um calote. O que é o calote?
A partir desse momento, os Estados Unidos não faz mais a conversão de 35 dólares por onça Troy. O que quer dizer o seguinte, os Estados Unidos vai trocar, vai determinar quanto eu quero trocar por cada onça Troy e outra coisa, eu não sou obrigado a te vender onça Troy, você não tem o direito de saque, né? Porque o direito de saque é o seguinte, eu tenho esse valor, eu tenho 35 dólares, então eu quero uma onça Troy. Não, você não tem mais esse direito de saque. Agora, se você quiser, você compre ouro. E para você comprar ouro, agora é preço, não direito de saque, e o preço é um preço flutuante em dólar. O ouro virou uma mercadoria, certo? Isso é o calote do Nixon, tá? O que ocorre é o seguinte, os Estados Unidos dão o calote, ou seja, o rompimento do padrão ouro, dólar, ele dá o calote em 1971. O De Gaulle fica bravo da vida. Acho que era o De Gaulle ainda, né? Acho que era o De Gaulle. Não tenho muita certeza, mas a França... Tem uma entrevista muito interessante do Delfim Neto, se eu não estou errado, que ele fala que os generais brasileiros chegaram a ser avisados pelo regime francês de que o Nixon estava para romper o padrão ouro, e os generais brasileiros não fizeram nada, né? E isso afetou muito o Brasil, gente. Muito, 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 muito. Isso afetou muito o Brasil. Bem, enfim. E aí, quando você tem o calote do ouro do dólar, você tem um comércio mundial, certo? Você tem aqui a nossa querida Arábia Saudita, né? Aqui. Nossa, aqui é a Cidade Santa, certo? Você tem a Arábia Saudita e você tem os Estados Unidos aqui, certo? O Havaí por aqui e tal. Como é que eu faço para o petróleo que está aqui, né? Os poços de petróleo, aquelas torres e tal. Como é que eu faço para esse petróleo que está aqui vir da Arábia Saudita, né? Seja por Suez, o caramba, para passar pela África, para ele vir aqui. Como é que eu faço isso? Você faz isso por navios, beleza. Mas como é que eu pago? Você já partiu dessa ideia? Como eu pago o comércio global? Bem, eu tenho que ter um banco. O banco A e o banco B. O preço do petróleo é dado em bolsa. É lógico que você tem o cartel da OPEP, né? Mas ele é dado em bolsa, certo? Ele é uma commodity. Porque a OPEP não dá o preço. A OPEP força o preço através da produção, tá bom? Então ela é um cartel de oferta, não um cartel de preço, tá? Então o preço do petróleo é dado em bolsa, tá? E aí vamos supor que o barril tá 50 dólares, tá? Por que o preço é dado em bolsa? Significa que as pessoas físicas e jurídicas querem comprar petróleo e você tem uma assembleia de pessoas dispostas a comprar e você tem uma oferta limitada. Só que a demanda também é limitada, mas a oferta é mais limitada que a demanda. O que você faz? Essa empresa que quer vender, ela chega na bolsa e começa a ofertar contratos de venda. Na bolsa de mercadorias e futuros, né? E aí as pessoas que querem comprar começam a olhar e falar, nossa, a estatal de petróleo da Arábia Saudita está vendendo por 48 dólares. Por 48 dólares eu vou comprar até mais quantidade que eu preciso, qualquer coisa eu vendo contrato em mercado secundário, secondary market, e assim vai. Aí essa empresa, o que ela faz? Por esse valor, ela oferta menos contratos. Ela ofertando menos contrato por esse valor, esse pessoal começa a colocar opções de compra, né? Ordens de compra, e as ordens começam a se acumular, porque por essas ordens, a companhia de petróleo não quer vender. E aí o que ocorre é que eu começo a tirar e falo, quanto que tá a minha ordem de compra? 49? Põe para 49,50. 49,50 não saiu. Põe um range aí de 49 até 51 dólares. 51 tá saindo. Tá, então pro 51 começa a sair. Aí o outro cara põe 52.
É um leilão ao contrário. Não é bem assim, mas deu para entender o mecanismo. Só que veja que interessante. Os compradores estão negociando em dólar. E os vendedores aceitam dólares. Teve um acordo eu acho que era o Roosevelt ainda, antes dele falecer, que ele se comprometeu com a família Saúde da Arábia Saudita de que, enquanto a família Saúde aceitasse receber dólares, né, família Saúde, que é a família real da Arábia Saudita, né? Enquanto a família Saúde aceitasse receber dólares diretamente, sem conversão, porque o que acontece é o seguinte: quando você vende milho, os agricultores estão vendendo milho, eles têm o preço em dólar, mas o Banco Central brasileiro faz a esterilização, tudo, e a pessoa recebe na conta em reais. Nos Estados Unidos pode receber em dólar, mas eu digo, aqui recebe em reais a conversão. A família Saúde se comprometeu com Roosevelt, ou com já o sucessor dele, mas eu creio que era o Roosevelt, ou o tratado, o acordo informal foi feito depois, de que os Estados Unidos fariam uma proteção à família Saúde, que ela nunca fosse retirada do poder, ou eles defenderiam a família Saúde, enquanto ela aceitasse dólares diretamente pelo petróleo saudita. Ou seja, que o dinheiro saudita, que eu acho que é real, né, com I, que o dinheiro saudita teria uma taxa de conversão posterior, que não seria, por exemplo, olha, os saúdes estão querendo 1.000 reais, né? Real é o dinheiro árabe, normalmente, né? Eu não sei se é real ou se é drama. Bem, enfim, o dinheiro saudita, eles estão querendo 1.000 dinheiros sauditas. Pô, quanto que é 1.000 dinheiros sauditas? 1.000 dinheiros sauditas são 200 dólares, vamos supor. Não, 1.000 dinheiros sauditas são... Um dinheiro saudita são 4 dólares. Ah, então eles querem 50 dólares por isso aqui. Sim, só que aí que veja que pela oferta de reais, você pode diminuir ou aumentar o valor do petróleo, mesmo que o valor do petróleo não seja... não se altere. O que a família saudita aceitou? A família saudita falou que o preço do petróleo seria em dólares, porque eles aceitariam dólares. Então, isso aqui é um acordo que vale até hoje, que é o petrodólar, não é bem isso, né? Mas que você poderia comprar petróleo por dólar. Até quando? Até enquanto os Estados Unidos proteja e dê apoio à família Saúde. Tá? As monarquias árabes, na época ainda, seguiram isso logo após a Segunda Guerra Mundial, que a monarquia iraquiana, a monarquia da Líbia, a monarquia do Egito, né? O Egito tem alguns postos de petróleo, e a monarquia persa seguiram isso. Que o dólar era dado, que o preço do petróleo era dado em dólar. Isso contribuiu para que as pessoas também, para que os países também aceitassem Bretton Woods. Porque, olha, por que eu vou ficar tendo reserva de ouro se, por esse padrão que todo mundo aceitou, eu preciso comprar petróleo para reindustrialização, para a industrialização do meu país, para energia, ou para pagar, e o transporte internacional depende de petróleo. Então, o comércio mundial demanda dólares. O comércio mundial demanda petróleo e demanda dólares. Então, eu posso ter dólares como reserva, né? Como reserva. Eu tenho dólares como reserva e, se eu precisar, eu saco esses dólares, eu saco em ouro junto aos Estados Unidos por 35 dólares por onça. Certo? Tranquilo. Por quê? Porque eu já tenho que o maior produtor do mundo de petróleo da época, e depois a Pérsia, né, ainda era o reino da Pérsia, eles trocam para Irã um pouco depois, o Iraque ainda era uma monarquia, esses países também aceitavam dólares, por culpa desse acordo. Mas veja, é isso que sustenta o dólar como moeda até hoje? Não, não é. Por quê? Você também tem o seguinte, o dólar, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Ah, Léo, mas por paridade, poder de compra
é a China. E você sempre usa paridade poder de compra. Então tá bom. Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo por preços correntes nominais e por dólares nominais, né? Economia por PIB nominal, ou é a segunda maior economia do mundo, paridade de poder de compra. Lembrando que eu não uso paridade de poder de compra para PIB absoluto. Por quê? Porque para que serve paridade de poder de compra? Para você saber a capacidade de compra de per capita, pleonasmo, por cada pessoa. Se você começa a usar a paridade de poder de compra para a economia em si, você leva muita distorção. Principalmente países que interferem no mercado de câmbio, como China. Tá? Então, os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo, certo? Só que tem um problema. A China é uma exportadora. Os Estados Unidos é um importador. Só que os Estados Unidos também é uma exportadora. Só que os Estados Unidos adere à Divisão Internacional do Trabalho. Por quê? O que é isso? Ele tem cadeias de produção com empresas que pertencem aos Estados Unidos. Então veja, se você tem, aqui eu posso citar nomes sem problema, a GM, a Apple, a Microsoft, bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, a Amazon, né? Empresas, aqui você já tem mais do que a economia brasileira, certo? E aqui você tem, essas empresas têm fábricas ou escritórios em todos os lugares do mundo. Que moeda essas empresas utilizam internamente? Por quê? Porque elas estão listadas em dólar nos Estados Unidos. Então essas empresas, elas fazem a contabilidade delas em dólar. Não, Léo, porque a GM, quando ela tem fábrica ali no ABC ou no interior de São Paulo, ela consta tudo em reais. Sim, mas isso aí você está falando contabilidade legal. Estou falando contabilidade interna, quanto custa cada peça e tal. Para a cadeia global, ela conta em dólar. Por quê? Porque o mercado de commodities está em dólar. Por que o mercado de commodities está em dólar? Porque os Estados Unidos têm strike groups e ele determina? Não. Porque é o seguinte, todo mundo quer vender para os Estados Unidos. E todo mundo quer comprar dos Estados Unidos. Mas aqui, quando eles querem comprar dos Estados Unidos, eles não querem comprar em si dos Estados Unidos, mas a cadeia de produção americana. Destas empresas que dão o preço em dólar. Não dão, Léo, porque quando eu vou comprar o meu iPhone, eu estou comprando o meu iPhone em reais, sim, mas a Apple põe o preço em dólar. É que em todo trimestre contábil, ele reajusta o preço na taxa de conversão USD-BRL. Certo? Microsoft ainda, dependendo do pacote que você comprar online, ele põe o preço em dólar. Ali na sua... Quando você vai fazer a compra ali com o seu cartão de crédito, você vai comprar o pacote da Word, né, da Microsoft Office, né? Ou você tá ali jogando seu Xbox, você quer comprar um joguinho, vai aparecer lá, olha, aí se você vai ver o preço, é um preço estranho, R$17,33. Nossa, por que eles não colocam 37 ou 18, né? Ou R$17,99 ou R$18,99? Ou, enfim... Porque, na verdade, quando você vai ver, é um valor em dólar. Porque passa no seu cartão um valor redondinho em dólar. Entendeu? Por quê? Porque ele já faz a conversão automática. Ou seja, o preço é dado em dólar. Mesmo que você pague moeda corrente. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma cadeia de produção globalizada. E a contabilidade dessas empresas, por serem listadas nos Estados Unidos, elas fazem a contabilidade em dólar. Ah, Léo, mas a China é a segunda ou primeira maior economia do mundo, eles também podem fazer isso. Não. Por quê? A China tem um PIB per capita, de 23
309. Isso aqui paridade poder de compra, tá? Dados de 2023, tá? FMI. Por paridade de poder de compra, a China tem um PIB per capita de 23.309 dólares. E o nosso querido ou odiado Estados Unidos? O PIB americano dos Estados Unidos é de 81.695 dólares per capita. Certo? É 3,5 vezes. Ou seja, o poder de compra de um americano é 3,5 vezes maior que o poder de compra de um chinês. E outra, o mercado de consumo das famílias americanas é 70% do PIB americano. Vamos colocar que o PIB americano e o PIB chinês são iguais, sem problema nenhum? Com uma distorçãozinha ali, um pouquinho ali, a mais aqui, um pouquinho a mais lá. Só que esqueça o seguinte, os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas. A China tem 1,2 bi. A população chinesa é 4 vezes a população americana. Então você precisa de 4 chineses para produzir... Não. Sim. Você precisa de 4 chineses para produzir o mesmo que um americano produz, para que o PIB seja igual, certo? E outra, um americano consome, o PIB de consumo americano, o consumo americano é 70% do PIB. Da China é 53%. Certo? O mercado de consumo americano. Os americanos demandam do mundo mais do que os chineses. Então, os americanos dão preço. Porque as estruturas de custo, quando você vai produzir um carro, um eletrodoméstico, você tem que contabilizar em dólares se um americano vai comprar ou não aquilo. Então, o custo também é dado em dólar. O custo implícito, não o custo da etiqueta. As cadeias globais de produção, quando um agricultor no interior do Mato Grosso está produzindo alguma coisa, querendo ou sabendo ele ou não, ele está fazendo contas econômicas que levam em conta o consumo de um americano. Mas, Léo, o milho brasileiro dificilmente vai para os Estados Unidos porque eles são autossuficientes, eles até exportam. Sim, mas aquele milho que o cara está produzindo no Mato Grosso do Sul, Tocantins, não importa. Aquele milho que ele está produzindo no interior do Brasil vai disputar comércio com um milho produzido nos Estados Unidos, cujo preço é dado em dólar. E, veja, o Brasil tem que disputar em produtividade com os Estados Unidos. Então, o Brent Market, né, a referência é a produção americana. Por quê? E veja, 70% do PIB americano é consumo. Um americano consome 56 mil dólares. 56 mil dólares per capita por paridade de poder de compra anualmente. Um chinês consome 6.500. Quase 10, não, umas 8 vezes. A economia americana é pautada em consumo. Ou seja, tanto que as fábricas americanas, as indústrias americanas produzem para eles mesmos e eles exportam os excedentes. A economia chinesa é pautada em exportação, não em consumo. Então, Léo, por que você está falando isso? Porque o problema é o seguinte. Veja, que os Estados Unidos, ele tem o Brent Market, né, o padrão, né, o standard, das commodities, por ações passadas, né, para impor o valor do óleo, né, do petróleo. Agora a Arábia Saudita já está abrindo isso, né? Ela já vende em outras moedas. Eu sei que o Saddam Hussein, uma das teorias de que a guerra do Kuwait começou foi porque ele ficou com raiva dos americanos, guerra do Kuwait, ou a invasão, né, de 2003, né, a guerra do Iraque de 2003, começou porque ele começou a vender o dólar em euros, ele não aceitava mais dólar. Né? Tudo bem, pode ser, mas eu acho que isso também não seria grande problema, né? Porque Cuba, teoricamente, não aceita dólar também, né? É proibido lá, eles só aceitam euros, e o que mais você tem lá é dólar, e o que você não vê é americano entrando em Cuba, né? Então,
americano que eu digo, o exército, né? Bem, enfim, as commodities, o preço é dado em dólar, tanto porque os Estados Unidos força, né, no sentido de compras, como por contabilidade, porque outros países que consomem aquelas commodities, normalmente é por uma cadeia de produção que está com capital externo americano, né? As indústrias que produzem ali e tal são indústrias que fazem o padrão americano de contabilidade, para saber o preço, esse tipo de coisa. As commodities são dadas em dólar, porque as maiores bolsas de negociação são em dólar. Não, mas tem grandes bolsas de negociação na China. Tem, mas se você vai fazer a conversão, você tem algumas distorções porque eles seguram o preço do yuan, mas é benchmark com os Estados Unidos. Ah, mas Léo, as commodities subiram de preço porque a China começou a consumir muito e os preços subiram em dólar. Sim, mas isso é normal. Por quê? Porque a China começou a comprar do mercado global, começou a comprar até dos Estados Unidos, e isso forçou os produtores americanos, né? Isso mexeu na oferta e no consumo americano, que isso também é em dólar. Isso é evidente que é. Por quê? Porque o mundo inteiro consome em dólar. Tá? E veja, nem o FMI, não há uma obrigação legal de se utilizar dólar. O FMI não usa dólares. O FMI utiliza o direito especial de saque. Special Drawing Rights. Que é uma moeda composta por uma cesta de moedas, né, que é o sonho do Keynes, né, que a cada 4 ou 8 anos, a cada um tempo, ela é revisada para ver qual moeda vai ser utilizada, porque isso começou na crise do petróleo, que não havia dólar o suficiente no mundo, né? Então o FMI começou a usar essa cesta de moedas para dar liquidez global, tá bom? Bem, Léo, e a desdolarização? Ela é possível? Olha, eu já falei para vocês que uma moeda que poderia desdolarizar seria o euro, né? Porque o yuan, né, que é o que vocês querem saber, o yuan pode forçar a desdolarização? Eu já falei isso em outros vídeos, mas o problema é o seguinte. O yuan não tem mobilidade. Ou seja, o capital de um país que seja dado em yuan, você tem um problema que o câmbio é fixo ou semi-rígido, né? Você não tem mobilidade de capitais, ou seja, ela não é plenamente conversível. Né? Ao contrário que o dólar, a maior parte dos dólares do mundo circula fora dos Estados Unidos. Certo? E outra coisa também, a maior parte dos dólares do mundo circula fora dos Estados Unidos. E você tem países que adotam o dólar, por exemplo, o Equador. Né? O Equador não tem moeda própria, né? Ele utiliza dólares, né? Você tem a dolarização. Você tem outra coisa. O regime de transferência, né? O que eu falei aqui, para você fazer esse petróleo sair da Arábia Saudita para ir para os Estados Unidos, você tem a negociação da Bolsa, né, de commodities, da Bolsa de Mercadoria e Futuros, e você tem o Banco A, que está nos Estados Unidos, e o Banco B, que está na Arábia Saudita. Esse banco se comunica com esse aqui por um sistema chamado SWIFT. O que é o sistema SWIFT? Ele era, no começo, um sistema de telégrafos, ou um sistema de cartas de telégrafo, por comunicação por telégrafo, para liquidação de operações. Ó, por senha tal, esse cliente está aqui na agência de Nova York e ele está mandando o pagamento por um carregamento de petróleo que saiu do porto da Arábia Saudita, nós já temos a informação, então transfira aí para a estatal de petróleo saudita $50 mil, vamos supor. Aí o banco B fala, tá, vou fazer a liquidação pelo sistema especial, tal, assinado digitalmente, não, né? Assinado por telégrafo, e depois eles tinham os balanços deles lá, o sistema de liquidação deles, isso é o SWIFT. SWIFT pode ser até um sistema de e-mail, tá? Porque é uma remessa eletrônica, é só uma forma de comunicação e de você poder ter a legitimidade das liquidações. E é tudo em dólar. E ele é operado a partir dos Estados Unidos.
Se você quiser fazer uma moeda global, você tem que ter uma capacidade de mobilidade de capitais via yuan, né? E você tem que ter essa capacidade de mobilidade de capitais em que ela tem que ter aceitabilidade. O que faz, pelo menos na esfera da economia, das ciências econômicas, o que faz um país aceitar ou não dólar? Querer. Se ele quiser, ele pode começar a aceitar yuan, como o Brasil fez um regime especial de caixa de liquidações, né? De compensação, né? BRL. Se você sai do Brasil, pouca gente vai falar reais, tá? O pessoal fala BRL, né? Brazilian. Enfim, eu não sei porque que eles falam BRL, né? Brazilian reais, né? Mas esse L aqui. Mas enfim, de BRL para yuan, que eu acho que é CHN, né? Sempre me confundo. Mas enfim, você tem esse regime especial de liquidação. Mas, veja, o que é uma moeda? Eu falei no vídeo do Bitcoin, né? O que é uma moeda? A moeda é meio de pagamento, meio de troca, meio de conta, né? Não. Unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. Vocês entendem que tudo que eu falei até agora é que por que o dólar é uma unidade de conta? Porque os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo e tem a cadeia global de empresas americanas que tem valor listado em dólar em bolsas americanas, né, listadas na bolsa americana, ou tem donos ou donos que vivem nos Estados Unidos, e eles fazem a contabilidade em dólar, seja porque o maior consumidor é dos Estados Unidos, ou porque eles concorrem com empresas que sejam americanas, né? Então, você tem, a partir da cadeia global de comércio americana, você tem que o dólar é uma unidade de conta. Por que meio de pagamento? Porque você tem o sistema SWIFT, né? Você tem o sistema SWIFT. Se você vai para um país, até como turista, né? Se você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, você compra dólares aqui ou euros aqui na casa de câmbio no Brasil. Se você vai para a Argentina, você pode tentar comprar pesos lá com reais, porque eles aceitam. Ah, por que a Argentina aceita reais? A Argentina aceita reais pelo próprio Mercosul, mas também porque o real é uma unidade de conta melhor do que o peso. Tá? Então eles podem manter o real ali, eles podem comercializar em reais, porque eles conseguem fazer comércio com aquilo ali na fronteira. Né? Eles conseguem trazer mercadoria, tem outro tipo de coisa. Tá bom? Enfim. E também porque existe uma caixa de liquidez de compensação Brasil-Argentina. O que é uma caixa de liquidez de compensação que o Brasil tem com a Argentina e tem com a China? Né? Eu acho que iria fazer com a Rússia também. As autoridades monetárias do Brasil e de outro país sentam e falam, olha, eu acumulei $500 milhão da sua moeda. Aí a outra empresa diz, olha, eu acumulei, a outra autoridade monetária, a China, olha, eu acumulei 100 milhões da sua moeda. Quanto que está a sua moeda frente ao dólar? Ou em ouro, ou em petróleo? Ah, tá tanto. Faz uma conta, ó, a sua moeda precisa de 3 unidades para comprar uma unidade de petróleo, vamos supor. Tá. E a sua moeda? Não, a minha moeda precisa de 1 unidade para comprar 1 unidade de petróleo. Então a minha moeda vale 3 vezes menos que a sua, vamos trocar. Para cada 3 sua, você me dá uma. Para cada 3 minhas, você me dá uma sua. Entendeu? Eles usam uma unidade de compra e eles fazem a compensação entre moedas. Eles trocam moedas. Tá certo? E essa é a caixa de compensação. Através de um item, né? Um item, né, de referência. Esse item de referência normalmente é o dólar. As caixas de compensação Brasil Yuan, né? Real Yuan, Real Peso Argentino, Real Rublo, normalmente o item de compensação é o dólar. O
o peso argentino tá 1.000, né? 1.000 pesos argentinos, uma luca, $1, certo? Uma luca de peso argentino, $1. Vamos supor que o Brasil acumulou 500 mil pesos argentinos, certo? E a Argentina acumulou 1 milhão, acumulou mil reais, tá? R$ 1.000, tá? Nessa caixa de compensação. 500 mil pesos argentinos, né? Você precisa de 1.000 pesos argentinos, 1K de peso argentino para $1. Então aqui eu tenho $500. E eu preciso de, vamos pôr R$5 para ficar mais fácil? Eu preciso de R$5, tá? Exemplo, para $1. O que a caixa de compensação faz? Taxa de câmbio. Ela pega, troca aqui e fala, então aqui eu tenho $200, aqui eu tenho $500. Então a Argentina faz o seguinte, você quer me dar esses reais? Eu te dou, então, metade do que eu tenho aqui, eu ainda fico com 250 mil pesos argentinos, e tá aqui, eu te devolvo 200 mil pesos argentinos e você me dá, eu te dou 200 mil pesos argentinos e você me dá esses R$1.000 aí que você tem. Porque 200 mil pesos argentinos são R$1.000. Mas como é que eu cheguei nisso? Através da casa de compensação. Tá? A China também. Só que aí depende, você não precisa do dólar para isso. Você fala, quanto que tá o ouro? Mas aí você vai precisar do dólar. Vocês entendem o problema? Falo, não. Vamos fazer por ouro, vamos fazer por petróleo. Tá. Quanto que tá o barril de petróleo? Ah, o barril de petróleo tá R$250. Por que tá R$250? Porque o barril de petróleo tá $50 e cada dólar é R$5. Então é R$250. Viu como você precisa do dólar para fazer a caixa de compensação? O que eu vou usar? Vou usar café. China, quanto que você quer me pagar pelo café? Olha, a saca de café tá $12. Então, eu vou te pagar tanto. Viu como fica difícil? Por quê? Porque a unidade de conta é o mais importante dentro da moeda. E qual que é a unidade de conta? São as commodities. E as commodities são dadas em quê? Em dólar. Por que as commodities são dadas em dólar? Porque tem uma executive order de 1.800? Não. Porque você tem o maior mercado consumidor do mundo, com um poder de compra que eles consomem $56 mil por cabeça ano em consumo de famílias, certo? Você tem um baita mercado consumidor, você tem toda a cadeia de produção e as empresas maiores do mundo são listadas nos Estados Unidos. Ou seja, a unidade de conta é dólar. A unidade de conta é o dólar. Então como é que você vai fazer a caixa de compensação? Ah, vamos fazer a caixa de compensação em ouro. Mas veja que eu tenho que ter um... Tá, mas então quanto que eu vou saber quanto que tá o grama do ouro? Ou a onça Troy em reais? Eu vou pegar da Bolsa de Nova York ou de Chicago, que dá o valor do ouro. Ou do Banco Central americano. Né? Tá, meio de pagamento. Swift. Não, eu não quero usar Swift. Eu não preciso de Swift porque eu uso Visa. Tá bom, a Visa fica onde? Não, eu vou usar Union Pay. Tá bom, tá. Qual é a caixa de compensação, então, para você usar Union Pay? Union Pay é o cartão chinês, né? No Brasil também tinha Rede Shop, tinha Hipercar, que eram um sistema de pagamento brasileiros, né? Eu acho que vem de herança da lei de informática, né? Que os bancos brasileiros desenvolveram o próprio meio de pagamento eletrônico, né? Eu acho que foi tudo vendido. Você tem a Cielo também, que é concorrente a Elo, né, agora, né? Que é concorrente da Visa e da Mastercard, mas é regional, certo? Mas você tem, em vários países, você tem esse meio de pagamento regional, que é do próprio Banco Central, ou que tem regulado pelo Banco Central local, tá? Tá, qual é a caixa de compensação? Você vai usar o sistema de pagamento que você vai fazer sua própria rede. Tá, então quando eu der a ordem de compra, porque o cartão nada mais é do que a ordem de compra. Eu dei a ordem de compra aqui em São Paulo, por cartão de crédito, nesse meio de pagamento, para trazer bugigangas da China, e vai vir, tá... E aí eu não estou usando Visa, eu tenho Union Pay. Eu não estou usando Swift, eu estou usando Union Pay, né? Que é a Visa chinesa. Tá. Qual que é a caixa de... Quanto que eu vou saber que ali 1.000 yuans são quantos reais? Ah, a taxa de câmbio é tal. Mas por que a taxa de câmbio é tal? Porque ou você usou um item de referência, uma moeda mercadoria implícita. Eu estou falando pelo preço da soja,
pelo preço do milho, porque no porto de Xangai eu preciso de 50 mil yuans para comprar um carregamento de soja. Mas por que o agricultor brasileiro está vendendo aquele carregamento de soja por 50 mil yuans? Porque o benchmark do mercado internacional na commodity, na Bolsa de Nova York, é tal em dólar. E para ele é igual. Você veja que a referência é o dólar. Então como é que você vai desdolarizar com isso aqui? Veja, o mundo... Existe muita coisa no mundo que parece teoria da conspiração. Mas isso aqui é mais o seguinte, a inércia. Pode ser que Bretton Woods tenha inaugurado um sistema global a partir da determinação legal americana e que o impulso de quando os Estados Unidos conversou com a família Saúde tenha dado um impulso para a negociação das commodities em moeda americana e do dólar a partir daqui, porque aí eu vou chegar aqui na reserva de valor. Por quê? Todas as reservas internacionais do mundo, 88% são em dólar. O resto é ouro e mais alguma coisinha. Entendeu? Todas as reservas de valor de países, as dívidas soberanas, as reservas soberanas do mundo, 88% estão em dólar, em títulos americanos ou em títulos dados em dólar. Ou seja, é que o Brasil não tem dívida externa assim, né? Mas se o Brasil emitisse um título soberano brasileiro, né? Uma letra Tesouro Nacional dada em dólar, esse valor entraria como dívida em dólar, por mais que a dívida fosse do governo brasileiro. Mas veja, o governo brasileiro se compromete a pagar em dólares, vamos supor. Hoje é muito difícil acontecer isso, é residual. Mas vamos supor que existe, infelizmente, devia ter mais. Mas então, vamos supor que existisse isso. A dívida foi dada em dólar. E quando você compra LCA, letra de crédito Tesouro Nacional, né, LTC, né? Quando você compra LTN, agora me confundi na sopa de letrinha. Quando você compra um título do Tesouro Nacional Brasileiro, você está comprando de quem? Está comprando Tesouro Nacional, em reais. Mas o Brasil tem reservas em dólar. Ou seja, o próprio Brasil se reserva o direito que, se começar a dar ruim, né? Ele pode vender aquelas reservas e assim ter liquidez para imprimir reais. Ou, tendo as reservas, tem liquidez para imprimir mais reais. Ou que mesmo que os reais ele desvalorize muito com senhoriagem, o Brasil tem uma baita reserva para continuar importações, mesmo com senhoriagem. Entendeu? Então, no fim, a reserva de valor é o dólar. Por quê? Porque as pessoas querem. Ah, mas você tem o ouro como reserva de valor. Sim, mas qual que é a unidade de preço, a unidade de conta? Quanto você sabe quanto vale 1 quilo de ouro? Por dólar. Sempre foi assim? Não. Mas hoje é assim. Ah, então, Léo, como eu faço a desdolarização? E por que o yuan não pode ser uma unidade de conta? Primeiro que o câmbio é fixo e não é uma moeda conversível. De que me adianta eles me garantirem que aquilo vale 1.000 yuans, se quando eu chegar no Banco da China e quiser sacar, o Partido Comunista vai perguntar 1 milhão de coisas para deixar o dinheiro sair de lá. E primeiro que não tem aceitabilidade. Aí eu levo porque, eu fiquei milionário, estou em yuans, agora eu vou comprar uma casa na Califórnia. O governo americano vai falar, o que é isso? É yuan? Faz taxa de câmbio. Ah, mas o governo chinês falou que 1.000 yuans são $1 milhão, por exemplo. O governo americano fala, não. Eu não pago quase nada por isso aí. Vai na China e compra dólar. E aí? Então, não tem conversibilidade. Por não ter conversibilidade, não tem aceitabilidade. Não é conversível no sentido que a China, por muito custo, a China deixa esse dinheiro sair. O real é a mesma coisa, tá? É muito difícil você tirar reais do Brasil. É quase impossível, e eu acho também que não tem demanda para isso. Mas é quase impossível você tirar reais do Brasil. Tanto que quando a gente faz comércio em moeda nacional com Argentina, Rússia e China, nós já fazemos direto na caixa de compensações que nós temos com esse país. Com a Rússia eu acho que estava para ser implementado. Segundo que não dá para você mandar reais para outro país. Não é uma moeda conversível. Dá para você mandar uma transferência nacional em franco suíço. Dá para você mandar uma transferência nacional em euro. Uma transferência nacional em dólar canadense. Dá. Em dólar nem se fala. Em yuan também dá. O problema é para você
Esse valor ele tem que ser compensado por um banco chinês, né? Agora, franco suíço, dólar canadense, libra esterlina e euro, qualquer banco do mundo estaria interessado em fazer. Entendeu? Bem, aqui teria que ser um banco chinês. E quando eu falo chinês, eu falo do Partido Comunista da China. Tá? PCC. Beleza? E se não tem acessibilidade, não é um meio de pagamento. Não é uma unidade de conta, porque todo o valor do comércio chinês é de exportação. E o mercado de consumo ou é americano, ou a contabilidade para saber quanto vale custo, vale essas coisas, é dado em dólar. Porque a cadeia de consumo global é dos Estados Unidos. Então não é unidade de conta, não é meio de pagamento e reserva de valor. Se você ganhar na Mega Sena amanhã 150 milhões de reais, quanto você vai deixar em yuan? Agora, quanto você deixaria em franco suíço? Já subiu. Quanto você deixaria em euro? Quanto você deixaria em dólares canadenses? E aí? Quanto você deixaria em ouro? Agora em yuan, nada. Agora, se eu ganhasse 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais amanhã numa loteria federal, eu poderia deixar tranquilamente todo o valor em euros. Eu digo, estaria tranquilo. Eu estaria tranquilo em deixar todo o valor em franco suíço. Em libras, estaria tranquilo. Agora em yuan, não, vou perder o dinheiro. Pode ser bem que eu não perca, mas você faria isso? Entendeu? Por quê? Porque dor de cabeça, eu vou lá na China deixar o dinheiro. Porque todo mundo aceita dólar. Por que eu vou deixar? Todo mundo aceita franco suíço. Ah, por que o franco suíço não é uma moeda global? Porque o mercado de consumo suíço não é tão grande, né? Então, ele tem um break market em dólar. Só que o franco suíço, como unidade de conta, ele pode ser aceito pela conversibilidade. Você faz a transferência em franco suíço, você apenas faz a conversão do dia e por contrato você fala que aquele valor de franco suíço é equivalente a determinado valor em dólar por taxa de câmbio. Então ele é aceito, né? O euro também. Por aquele valor você aceita. O yuan depende da empresa que está envolvida. Algumas empresas não vão aceitar. Só que libra, franco suíço, euro e dólares de Singapura são aceitos como moeda de pagamento, né? Só que a unidade de conta é o dólar. Tá bom? E aí, como é que eu posso fazer para eu implementar a desdolarização? Primeiro de tudo, alguém além de você vai querer desdolarizar. Quem? Quem gostaria de fazer isso? Um governo. Mas nem o governo chinês quer isso. Porque você ser o emissor global de liquidez gera um ônus. Que ônus? Você exporta capital financeiro e capital produtivo. As cadeias globais de abastecimento, os donos normalmente são americanos, né? São empresas ou fundos americanos. São fundos de pensões. São fundos de poupadores americanos que aquele dinheiro, em vez de estar nos Estados Unidos, pertence a eles, mas estão sendo capital, estão sendo produtivos em outros países. Você exporta. Por quê? Porque a sua moeda vale mais lá fora. Tem um ônus muito grande. E o Trump está enfrentando isso agora porque ele acha que ele tem que acabar com isso. Se ele tem, não sei. Então, quem gostaria de fazer a desdolarização? A própria elite americana. Tá? Por quê? Porque a Espanha e a Inglaterra já foram emissoras da moeda de liquidez global. A Espanha teve outros problemas, porque a Espanha perdeu a hegemonia. Mas, veja, a Inglaterra se prejudicou muito, por mais que a emissão fosse através de moeda metálica, né? Mas você perde, sim, muita capacidade. Não é tão bom. Ah, mas eu exporto inflação. Às vezes esse é o problema. Tá? E a China não quer fazer isso. Mas vamos supor que você queira fazer a desdolarização. O que você precisa? Você precisa de um meio de pagamento. Você precisa primeiro estabelecer um meio de pagamento. Eu tendo esse meio de pagamento,
eu tenho que esse meio de pagamento ele tem que ter títulos que permitam reserva. Que as pessoas comercializam muito por ali e eu faço títulos dentro daquele meio de pagamento em que as pessoas terão direito de recebimento ou direito de pagamento através daqueles títulos, que não são bem moeda, mas são títulos de recebimento. Eu garanto para você que se você me der uma quantidade de dinheiro ou de mercadoria, né, vamos supor uma mercadoria, eu te dou um vale. Né? Isso é uma reserva. Eu te dou um vale, eu te dando esse vale, daqui a um tempo, quando você quiser sacar esse vale, eu te devolvo. Então aí eu vejo uma reserva de valor. Veja, moedas, mercadorias fazem isso, né? Pessoal que mexe muito com material de construção começa a estocar cabos de cobre, cabo 2,5, né? Aqueles cabinhos para residencial, ou lâmpada. Começa a estocar até em casa, e pra gente que trabalha daquilo ali, às vezes ele dá o dinheiro, depois ele devolve, ele empresta e devolve mercadoria, porque naquela microeconomia ali, microeconomia no sentido de macroeconomia, né? Não microeconomia a ciência, mas naquele microcosmos ali, as pessoas aceitam aquilo como dinheiro. Por quê? Porque elas veem como uma reserva de valor. E qual é? E isso vira um meio de pagamento. Eu aceito receber em mercadoria, né? Eu já conheci pessoas que trabalhavam em empresa de material de construção e quando a empresa de material de construção quebrou, né, essa pessoa tinha que receber os direitos trabalhistas. E aí essa pessoa fez um acordo de que ela aceitaria receber e falaria que estava certo ali, que ela aceitaria receber e foi feito até o contrato, né, que aquele valor que eu estava recebendo é o equivalente a, vamos supor, R$1.000, tá? Eu aceito que isso valeu R$1.000. Só que, na verdade, quando você vai ver, a pessoa recebeu cabos, lâmpadas, novos, né? Mas mercadoria. Por quê? Porque aquela pessoa poderia revender para outra pessoa. Foi feito um contrato de gaveta, evidentemente, porque eu não sei a legalidade disso aí. Mas eu conheço esses casos. Por quê? Porque isso vira um meio de pagamento, né? Que é uma reserva de valor. Agora, qual é a unidade de conta, né? Nesse exemplo dos cabos? É o real. O problema é o pulo para a unidade de conta. Qual é a moeda mais próxima que pode desbancar o dólar? É o euro. Mas tem um problema. Os europeus não querem isso. Eles não querem. Por quê? O euro tem um mercado consumidor bom, uma cadeia global de produção boa, e os mercados globais produtores estariam dispostos, sim, a vender em euro e a receber euros. Por quê? Porque existe um ótimo comércio Estados Unidos, Europa. Então ter euros e ter dólares seria mais ou menos equivalente. Tá? E você já tem uma grande reserva de valor em dólar, em euro. E essas próprias economias começarem a guardar dinheiro em euro em vez de dólar, né? Eles pararem a reserva internacional em dólar e começar a ter reserva internacional apenas em euro, poderia e não impactaria a liquidez externa deles. Né? Só que isso levaria a uma desvalorização do próprio euro, tal, né? Porque você teria que dar liquidez, tudo. É bem interessante, porque quando você teve a crise dos juros negativos, né? Depois da crise de 2008, né? Que tinha um excesso de liquidez, a armadilha de liquidez, né? Você tinha juros negativos. Para você emprestar dinheiro para o governo, a taxa era -1, né? A cada 10 anos, se você deixou 100 euros, ele vai te devolver 99, porque o governo está tentando forçar a liquidez. E as pessoas acham que é melhor deixar o dinheiro perdendo liquidez do que utilizar o dinheiro. Tinha um excesso de dinheiro, né? O que a União Europeia podia ter feito era tentar fazer uma moeda global, porque havia tanta liquidez naquela economia que ele podia tentar aceitar para outros países. Mas não foi feito, por uma escolha política. Tá? Então, como fazer a desdolarização? Ou você faz um meio de pagamento. Primeiro você faz um meio de pagamento, né? Que os BRICS estão tentando fazer. Depois, você tem que pular para a reserva de valor, que é fácil quando você tem estados, né? Você emite títulos naquela própria dívida. E aí depois você tem que ir para a unidade de conta. Isso aqui é o mais difícil. Na União Europeia, você tem que fazer cesta de moeda do marco alemão para o franco francês, esse tipo de coisa, né? É bem complicado, né? Mas a desdolarização não vai vir assim como vocês estão pensando. É mais os Estados Unidos deixando e patrocinando, como os Estados Unidos sempre fazem. Os Estados Unidos criam os próprios inimigos ou competidores, tá certo? É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal.